pois geralmente se prefere investir na macropolítica da objetivação, na do real e do possível, em lugar da micropolítica da subjetivação, do virtual e do atual. Trata-se de uma abordagem relacionada com a nova forma de pensar emergente na contemporaneidade, a partir dos anos 60 do século XX. O pensamento rizomático, constituindo um acontecimento filosófico. Tal fato relaciona-se com a criação de um novo plano de imanência, novos conceitos e nova lógica da diferença e da multiplicidade, lugar onde o pensamento se orienta para pensar. Tem no conceito rizoma sua referência maior na seminal obra Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. Inicialmente, considerou-se o conceito existência, em sua variação contínua, tanto em sua infinita dimensão no universo sideral, quanto em sua finita dimensão no universo molar, macro, do mundo da representação do real e do possível, e de sua infinita dimensão no universo molecular, micro, do virtual e atual. Caracterizam gestos, movimento, ação, velocidade, lentidão, atitude mental e corporal dos seres humanos que se encontram no meio, no entre, no intermédio das existências. Eles acompanham a existência e sua variação contínua sem princípio nem fim, pois a criatividade é a sua fundamental condição. O pensamento rizomático considera 3 formas de pensar e criar: filosofia, ciência e arte. Essas formas se cruzam, se entrelaçam, sem síntese nem identificação e sem prioridade entre elas, e fazem do pensamento uma heterogênese. A filosofia traça um plano de imanência e cria conceitos. A ciência trata um plano de referência e cria funções, functivos. A arte traça um plano de composição e cria percepções, percepto e afetos. Os conceitos registram variações, as funções pressupõem variáveis e as percepções e os afetos expressam variedades. São 3 vezes que caracterizam as 3 formas de pensar e criar, ou seja, a variação, as variáveis e as variedades. Gesto é um conceito filosófico e, como tal, é um virtual, um incorporal, autorreferente. Gesto é, ao mesmo tempo, uma função científica, quando se consideram as variáveis, os limites fisiológicos do corpo humano, relacionados com a idade e o sexo. Gesto é uma expressão corporal perceptiva e afetiva enquanto arte. Nesse sentido, poderia-se afirmar que o gesto, adotando a virtualidade filosófica, a funcionalidade científica e a percepção afetiva artística, expressa sua específica heterogênese. Não há conceito simples. Todo conceito tem componentes e se define por eles. Portanto, tem uma cifra. É uma multiplicidade, embora nem toda multiplicidade seja conceitual. Não há conceito de um só componente, pois o conceito é questão de articulação, corte e superposição. É um todo que totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário. Todo conceito remete a um problema. Há problemas sem os quais não teria sentido e que podem ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução. Em relação ao conceito gesto, inicialmente destacam-se 4 conceitos que podem ser fundamentais
para o seu entendimento. Estratos, agenciamentos, território e desterritorialização. Os gestos são estratos antropomórficos, molares e moleculares, que resultam de fenômenos de acumulação, sedimentação, coagulação de concepções e práticas gestuais. Cada estrato é uma articulação composta de substâncias formadas e meios codificados, ou seja, formas e substâncias, códigos e meios, os quais não são realmente distintos. Os estratos têm grande mobilidade, cada estrato tem uma dupla articulação, expressão e conteúdo, o que se diz e o que se faz, fala e gesto. Vale salientar que qualquer estrato antropomórfico constitui um saber acumulado. A sedimentação de gestos criados em uma determinada formação social, em um tempo histórico, deverá ser considerado um saber gestual, a exemplo de uma linguagem gestual em permanente movimento. Existe algo nos estratos que promove o seu movimento, todavia não se confunde com eles, e operam em zonas de descodificação dos meios. Outro conceito, são os agenciamentos, ações, forças, poderes, intensidades, fluxos. Justamente nessa descodificação dos meios, os agenciamentos extraem dos meios um território, pois todo agenciamento é, em primeiro lugar, territorial. No caso, trata-se, nessa apresentação, de um território gestual, lugar onde os gestos adquirem uma dimensão política, e isso enquanto expressam saberes e poderes. O conceito de destoralização, importante na criação de gestos, será tratado a seguir nos processos de subjetivação da micropolítica. Os estratos têm uma dupla articulação, expressão e conteúdo, e uma vez agenciados, produzem uma formação social, um duplo agenciamento. Agenciamentos coletivos de enunciação, o que se diz, e agenciamentos coletivos maquínicos, o que se faz. Eles têm uma dimensão social e política e devem ser consideradas individuações sem sujeito. Vale salientar que os agenciamentos não se reduzem aos estratos, porque as expressões, a expressão se torna um sistema semiótico, um regime de signos, e o conteúdo um sistema pragmático de ações e paixões. Os estratos antropomórficos, agenciados, enquanto saberes e poderes, evidenciam a esfera da macropolítica da objetivação do real e do possível, do mundo da representação. Lugar onde o saber se caracteriza pela exterioridade de suas manifestações, o que se diz e o que se faz, e o poder pela invisibilidade de seu exercício. E isso no âmbito do pensamento dialético da lógica binária. Os agenciamentos coletivos gestuais se caracterizam por um duplo entendimento. Gestos hegemônicos, enquanto atitudes formais e comportamentos seletivos, consensuais, de segmentos sociais privilegiados, e gestos enquanto comportamentos dissensuais, que expressam uma atitude crítica de indivíduos singulares ou de segmentos sociais menos favorecidos que caracterizam resistência ao controle social gestual existente. O duplo gestual, consenso e dissenso de saberes e poderes hegemônicos ou de contra-saberes e poderes de resistência,
constitui o fora da macropolítica da objetivação. No limite de sua presença, o fora pressupõe o conceito dobra. O fato de dobrar o fora no dentro de um indivíduo ou de uma coletividade de diferentes indivíduos emerge uma relação de interioridade, de si para consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Essa dobra evidencia o processo da construção, fabricação da subjetividade, caracterizando assim o lugar da micropolítica da subjetivação. Trata-se das 4 dobras de fora no dentro: dobra do corpo, dobra do saber, dobra do poder e a dobra da espera. A macropolítica do real e do possível, do corpo-cérebro objetivável, e a micropolítica do virtual e atual, do corpo-cérebro inobjetivável, são políticas coexistentes. Não se trata de uma questão dimensional, de escala, mas são políticas de natureza diferente. Não é uma questão de diminuição de escala, mas são políticas de natureza diferente. A sedimentação do fora gestual no dentro de um indivíduo ou uma coletividade de diferentes indivíduos constitui o que se denominou de território existencial autorreferente gestual. No caso, a gente está tratando do gesto. Território este, a exemplo de uma experiência gestual, uma sedimentação de saberes e poderes gestuais ao longo do tempo. Todavia, o território existencial individual ou coletivo, por sua natureza, instável. Isso em decorrência da própria existência em sua variação contínua e onde o território existencial se encontra inserido. Esse território existencial, individual ou coletivo, é atravessado por 3 linhas enquanto os saberes poderes, intensidades, fluxos. São as linhas duras, as linhas flexíveis e as linhas de desterritorialização. As linhas duras asseguram a permanência de gestos hegemônicos ou gestual de resistência no âmbito da macropolítica da objetivação. As linhas flexíveis, embora críticas às linhas duras, acionam o território existencial individual ou coletivo sedimentado, promovem uma angustiante dificuldade em assimilá-las. Não chegam, todavia, a alterar o prévio consenso ou dissenso existente. As linhas de desterritorialização, linha de fuga, promovem a saída, a fuga do território existencial para outro território, produzindo uma desterritorialização absoluta enquanto criação gestual, ou então uma desterritorialização relativa, uma reterritorialização inibidora, apenas enquanto uma recriação de coisas já criadas. A subjetividade desterritorializante constitui o lugar da criatividade. Esse é um ponto fundamental. A criatividade é o lugar, a subjetividade é o lugar da criatividade, inclusive da criatividade gestual e de todas as criatividades. Será afirmada uma diferença de natureza enquanto acontecimento gestual, ou então uma diferença de grau ou uma diferença de nível enquanto recriação, interpretações ou reinterpretações de coisas já criadas. Chegando ao processo de desterritorialização gestual, não se trata mais do corpo, do organismo,
do prazer gestual, mas do corpo desejante, do desejo de criar. O corpo sem órgãos, o qual visa a criação de gestos, enquanto acontecimento de viroto gestual da existência. Percorreu-se assim uma resumida trajetória do conceito gesto e de seus componentes conceituais, estratos, agenciamento, território e desterritorialização. Um percurso desde as estratificações gestuais codificadas enquanto saberes e agenciada por poderes descodificadores na dupla articulação. Agenciamentos coletivos de enunciação e agenciamentos maquínicos, o que se diz e o que se faz, até o duplo gestual, e que se denominou o fora, o qual caracterizou a macropolítica gestual. Prosseguindo, dobrou-se o fora no dentro de um indivíduo ou de uma coletividade de diferentes indivíduos, formando assim um território existencial, autorreferente da micropolítica da subjetivação. Território esse atravessado por linhas, particularmente pelas linhas de desterritorialização, linhas de fuga, que levam o novo território a território da criatividade, lugar do corpo desejante, do corpo sem órgão, lugar da criação de gestos. Outros conceitos, componentes do conceito gesto, contribuem para o seu melhor entendimento. São eles: o par conceitual diferença e repetição, rizoma, ritornelo, rostidade e o par conceitual virtual e atual. Vale ressaltar que nas concepções e práticas existenciais não existe a coisa em si, pois as coisas, inclusive os gestos, são relações em variação contínua. Nesse sentido, as coisas se repetem diferindo, pois nenhuma coisa permanece igual a si mesma, pois há sempre uma diferença na repetição, há sempre uma diferença na execução do repertório de gestos criados enquanto linguagem gestual. Agora considera-se um pressuposto interessante. Considerou-se o pressuposto de que todos os seres humanos são criativos e normalmente eles não percebem essa condição. É possível que isso se evidencie em decorrência do envolvimento cotidiano que eles enfrentam com questões e problemas que procuram resolver. Entretanto, não tomam ciência que eles acompanham a variação contínua da existência e onde os seus diferentes territórios existenciais se encontram inseridos em permanente transformação. O conceito gesto pode ter por componente o conceito rizoma, considerando que o gesto se encontra sempre no meio, no entre e no intermédio das coisas, de situações e contextos. Atende ao primeiro princípio do conceito rizoma, ou seja, o de conexão, é o mesmo princípio de heterogeneidade, pois qualquer gesto pode ser conectado a qualquer outro gesto. Terceiro princípio, de multiplicidade, pois a multiplicidade do gesto não constitui uma unidade, o uno, não tem sujeito nem objeto, é um todo fragmentado. O quarto princípio da ruptura, a significante, pois a ruptura em relação a uma territorialidade gestual codificada, quando ocorre uma linha de fuga, uma desterritorialização. Por fim, o princípio da cartografia e o princípio da decalcomania. As concepções e práticas gestuais podem ser consideradas um mapa aberto, e não tem um decalque, e não um decalque apenas reprodutivo. Os gestos não têm princípio nem fim. Outro conceito interessante desse modo de pensar rizomático é o conceito ritornelo. É um componente do conceito gesto, conceito que pertence ao repertório conceitual do plano de imanência rizomática.
pois se lhe atribui a função de agenciamento territorial. O ritornelo como agenciamento territorial, pois pressupõe sempre uma territorialidade, mesmo que seja espiritual. Enquanto o conceito virtual, ele vai do caos, lugar de sua criação, a um limiar de um agenciamento territorial, ora pressupondo componentes direcionais variáveis, componentes de passagem ou até de fuga. Nesse sentido, no ritornelo, o caos, onde ele foi, nesse sentido, concorrem no ritornelo o caos, onde ele foi criado, quer dizer, o lugar de todas as formas, o oceano da dessemelhança, o caos, esse sentido assim, um conceito filosófico. Nesse sentido, concorre no ritornelo o caos, onde ele foi criado. A Terra, que configura a sua gravidade e mobilidade no tempo e no espaço, no sentido mais material. E as intensidades cósmicas, agentes físico, químico, fluxo. Imagina um gesto numa temperatura polar, um gesto no Equador. Essas influências são muito fortes, né, na presença da formação do gesto. Do caos nascem os meios e o ritmo. Cada meio se caracteriza pela vibração que possui, pois se trata de um bloco de espaço-tempo constituído pela repetição periódica. No caso do ritornelo, há território a partir do momento em que há expressividade do ritmo. Há expressividade quando o gesto adquire uma constância temporal e um alcance espacial que faz dele uma marca territorial. O exemplo de uma cifra, pois a territorialidade é o ato do ritmo tornado expressivo. Nesse sentido, o território seria o efeito da arte, e o gesto tem expressão enquanto arte, e se torna mais evidente na arte da dança, na coreografia, na música. Igualmente, outro conceito que pode ser um componente do conceito gesto é o conceito rostidade, rosto. Pertence ao repertório conceitual do plano de imanência rizomática e pode ser considerado um componente conceitual do conceito gesto. Ao evidenciar o conceito rostidade, dois extratos, enquanto duas semióticas diferentes se apresentam: a significância e a subjetivação. A significância não existe sem um muro branco sobre o qual se inscrevem seus signos e redundância. E a subjetividade não existe sem um buraco negro, onde aloja sua consciência, suas paixões, suas redundâncias. Os rostos concretos nascem de uma máquina abstrata de rostidade, que produz esses rostos com a condição do significante ter seu muro branco e a subjetividade ter seu buraco negro, constituindo um sistema que, todavia, não seria já o rosto. Paradoxalmente, o rosto se produz quando a cabeça deixa de fazer parte do corpo, quando para de ser codificado pelo corpo, ou seja, quando o corpo, incluindo a cabeça, se encontra descodificado e deve ser sobrecodificado pelo rosto, pois o rosto depende de uma máquina abstrata e ele não se contentará em recobrir a cabeça, mas afetará as outras partes do corpo. Além disso, o rosto possui um correlato importante: a paisagem. Pois não há rosto que não envolva uma paisagem desconhecida, inexplorada. Não há paisagem que não se povoe de um rosto, que não desenvolva um rosto por vir ou passado. Entretanto, as duas semióticas lutam entre si
e são de poderes bastante específicos, isso enquanto formas de expressão determinadas em pressuposição recíproca, com novo conteúdo, pois não há significância sem agenciamento despótico, nem há subjetividade sem um agenciamento autoritário. Deste entendimento sumário, porque a gente entrar nessa questão da rustidade, da profundidade filosófica, a gente levaria muito tempo. Deste entendimento surgem dois problemas que necessitam ser considerados, ou seja, a relação do rosto com a máquina abstrata que o produz e a relação do rosto com os agenciamentos de poder que pressupõem a dimensão política dos gestos. O conceito rostidade ele se torna importante para a teoria do gesto, pois os gestos produzidos pelo rosto expressam não apenas significâncias e subjetivações que envolvem uma dimensão política de quem gesticula, mas pressupõem o processo de desrostificação do corpo e de seus gestos, abrindo assim o caminho para a criatividade gestual do rosto. A filosofia é a teoria das multiplicidades. Toda multiplicidade implica elementos atuais e virtuais. Esse é outro aspecto que é parte conceitual que vai ter uma repercussão, é um componente do gesto. Não há objeto puramente atual, pois todo atual se envolve de uma névoa de imagens virtuais, uma nebulosa de imagens. Um gesto percebido, por exemplo, é um objeto atual. Entretanto, a percepção atual que se considera, ela se envolve de imagens virtuais e que se distribuem em círculos em movimento cada vez mais afastado, cada vez mais largo, que se fazem e se desfazem. São as lembranças de diferentes ordens, enquanto imagens virtuais, que se caracterizam pela velocidade mantida sob o princípio da inconsciência. A esta condição cada vez mais extensa de imagens virtuais, quer dizer, essas memórias, lembranças, corresponde camadas mais ou menos profundas do gesto atual, fazendo com que o gesto atual se torne virtual, pois a percepção evoca lembranças. O gesto atual, objeto da atualização, tem por sujeito o virtual. Vale ressaltar que não é a imagem do gesto atual que se formaria depois do objeto percebido, mas a imagem virtual do gesto coexiste com a percepção atual do gesto, pois a lembrança é a imagem virtual contemporânea do gesto virtual enquanto memória que dura na subjetividade individual ou coletiva. Nesse entendimento, torna-se importante evidenciar a cisão do tempo em seu paradoxo no conceito duração. O passado coexiste, permanece enquanto o presente passa. O passado é entendido como memória, no caso uma memória gestual, pois o presente é um dado variável, medido, comensurável, e isso é, por um tempo contínuo que passa, cronos. Entretanto, o virtual aparece ao seu lado, todavia em tempo menor, todavia incomensurável, aiô. A relação virtual atual se aplica na percepção, pois o gesto em seu duplo entendimento, enquanto objeto, forma, pertence à macropolítica do gesto, enquanto sujeto, imagem virtual, pertence à micropolítica da subjetivação. Outra importante questão relaciona-se com a produção de gestos em uma história econômica social mais recente, configurando duas diferentes sociedades. As sociedades disciplinares, de espaços confinados,
E a sociedade de controle dos espaços abertos, espaços de fluxo em tempo real.